criançada, estamos chegando com mais uma videoaula para vocês, juntamente com os nossos coleguinhas, os nossos amiguinhos, Sulamita e Salomão. Tudo bem, Sula? Tudo bom, Salomão? Tudo bem? Como é que vocês estão? Que alegria estar aqui, tia Michele! Que alegria mesmo estar aqui! Vocês gostam de estudar, né? Toda vez que começa a aula assim, que alegria! Não é? Gostam de aprender, não é? Sim, tia Michele, eu gosto muito! Ai, que bom! Vocês estudaram a Bíblia essa semana? Bastante, tia Michele! Estudamos, tia Michele! Será que a criançada lá em casa também deram mais uma estudada? Estudaram sim, porque são crianças muito especiais e aplicadas! Exato! Será que eles se lembram do que foi que a gente falou na semana passada na videoaula? Vocês se lembram sobre o que a gente falou? Vamos ver, se vocês lembrarem, acho que eles lá em casa vão lembrar também. Sobre os profetas! Os profetas, tia Muito Michele! bem, Salô! Os maiores! Os maiores e os menores. Ó, Salô e Sula estão ligadinhos. Nós então fizemos uma introdução aí sobre os profetas maiores e os menores. E hoje a gente ainda não vai falar sobre um profeta apenas. A gente vai continuar dando essa introdução, falando sobre mais um pouco a respeito dos profetas no geral, para depois começarmos a falar de cada um, tá bom? E eu queria então, antes, dar uma lembrada com as crianças, quando foi que aconteceu esse período dos profetas, para que eles possam se situar na história. Vocês já ouviram falar em linha do tempo, Sula e Salô? Linha do tempo? Vocês sabem o que é uma linha do tempo? Olha, Eu imagino, tia Michele, que seja os acontecimentos numa ordem certinha. tempo, né? É isso, Salô? Será que é isso? É na ordem do tempo. Eu acho que o Salô só entende de linha de pipa. Será que ele solta pipa, Sula? Eu acho que sim. Ou então de pesca? Gosta de pescar, Salô? Também, pescaria e pipa. Ah, os dois, né? Os meninos adoram soltar pipa, né? E as meninas, será que elas entendem só de linha de fazer roupinha de boneca? Que mais? Que mais dá pra fazer com linha? Que mais que a gente faz, Sula? Dá pra fazer crochê. Crochê, Dá pra fazer tricô. Verdade. Consertar roupa. Macramê. Dá pra fazer bordado, muita coisa. Ai, bordado, E dá cada pra coisa desenhar, linda, pra né? desenhar precisa ter a linha, né? O traço, não é? Sim, Também? pra ter um desenho bem bonito, com traço Isso. certo. Só que hoje eu estou falando de uma linha diferente. Uma linha que vai colocar a ordem das coisas que aconteceram na história do povo, na Bíblia, assim, numa linha que vai correndo e mostrando cada um dos acontecimentos para a gente se situar e entender quando foi que aconteceu aí essas histórias com os profetas que a gente está aprendendo a partir de agora. Vamos fazer uma linha do tempo? Vamos! E já que a gente vai falar de tempo, vamos tentar lembrar se a gente consegue. Vamos tentar. Será que vocês conseguem assim lembrar um versículo que fale sobre o tempo? Vocês conhecem algum? No tempo. Conhece, Salô? A Bíblia fala que dá tempo para todas as coisas. É verdade. Muito bem, eu sabia que vocês iam lembrar desse. Tá lá em Eclesiastes 3. A Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de várias coisas. Tudo tem seu tempo, não é? Sim. Isso. Então hoje a gente vai aprender sobre o tempo e a linha do tempo na história desses homens, tá bom? Pra gente poder se situar. Aí, vocês vão me ajudar, então, a organizar a primeira linha do tempo aqui na ordem correta, para que a gente possa, então, ajudar a criançada a encontrar no tempo, na história, onde foi que os profetas se encontraram e passaram aí a fazer a obra deles como Deus mandou. Combinado? Combinado, tia. Eu tenho aqui algumas plaquinhas que nós vamos colocar nessa linha do tempo e eu quero ver se vocês sabem me dizer qual é a ordem, tá? A ordem das fases da Bíblia, fases da história do povo de Deus. Por exemplo, vocês acham que vem primeiro o dilúvio ou a criação? A criação. Então vamos colocar aqui na nossa linha do tempo a criação. Olha aqui. E depois, então, o dilúvio, é isso? Aí o dilúvio. Primeiro aconteceu a criação e depois o dilúvio. Depois disso, vocês acham que veio a fase do cativeiro ou a fase dos patriarcas?
que vocês acham? Patriarcas. Ah, depois veio os patriarcas? Então vamos lá, criação, dilúvio e patriarcas. Vamos organizar essa história que está toda embaralhada. E depois então veio o cativeiro, Salô. É isso? Cativeiro. Crianças, vocês lembram que parte foi essa do cativeiro? Quem lembra? Que história é essa? É do povo levado escravo. Isso! A criação, quando Deus criou todas as coisas, o dilúvio, quando ele se arrependeu e destruiu tudo, não foi? Sim. Aí ele chamou alguém para começar a fase dos patriarcas. Quem foi? Quem foi? Os patriarcas Abraão. Abraão e o filho dele Isaac, e o neto dele Jacó, e o bisneto José, e assim foi, né? Sim. Mas aí veio a fase do... Cativeiro. E eles ficaram escravos em que lugar mesmo? Na Babilônia. Não, antes. Antes da Babilônia. sim. Babilônia. No Egito. Isso, no Egito. E alguém veio e libertou eles do Egito. Quem foi? Quem foi? Moisés. Moisés, muito bem. E aí quando Moisés libertou, veio então a fase da peregrinação, porque eles ficaram perambulando onde? Quem lembra onde eles perambularam? Deserto. No deserto, verdade. E depois da peregrinação, o que veio? Juízes ou a fase da conquista da terra? Conquista. Primeira conquista. Eles conquistaram a terra que Deus prometeu para Abraão, é isso? E aí veio então os juízes? É sério? Os juízes. Por que teve esses juízes? Para organizar o povo, para julgar, é isso? Julgar. Isso, olha só. A nossa... Ordem, né, tia Michele? Para pôr ordem naquela bagunça, né? E aí os juízes julgavam o povo e organizavam tudo. Eles eram os políticos daquele povo, eram as autoridades, é isso? É verdade. Quem lembra um desses juízes? Vamos ver quem lembra. Gideão. Gideão. Quem lembra mais um? Conquistamos. Quem mais? Aquele bem fortão, cabeludão? O Sansão. Sansão. Ele foi juiz também, isso mesmo. É verdade. Ele foi juiz, isso mesmo. Aí, ó, vamos diminuir essa linha do tempo. E agora vem, então, a fase dos reis, dos profetas e dos reis. Qual vocês acham que vem primeiro? Dos reis, os reis. Os reis, mas sabe que os profetas agora vai ser ao mesmo tempo? É, ao mesmo tempo. Porque lembra que eu falei que para cada rei tinha pelo menos um profeta? Isso. É verdade, Então tia eles Michele. foram contemporâneos aí, muitos profetas contemporâneos de muitos reis. Porque os profetas eram boca de Deus na terra para dar recados aos reis, ao povo também, a várias autoridades, mas principalmente aos reis, porque os reis tinham que fazer tudo que Deus mandava. E o profeta era aquele que aconselhava, que avisava se estava errado e falava tudo aquilo que Deus mandava. Muito bem. Então a gente organizou aqui a história para o povo lembrar, para a criançada lembrar mais ou menos como tudo aconteceu, né? E a gente então está no período agora dos profetas. Lembra que a gente estudou todos os reis, mas agora a gente vai aprender sobre todos os profetas. Não acabou o período dos reis, mas a gente aprendeu separado. Primeiro sobre os reis e agora sobre os profetas. Isso mesmo. Então, para vocês se lembrarem, lembra só que a gente até fez aí, ó, o livro dos reis de Judá e o livro dos reis de Israel. Lembram disso? Sim, tia porque Michele. a gente viu que o reino acabou sendo dividido e aconteceu então que a gente teve que organizar os reis dos dois lados para poder conhecer os dois lados. Agora a gente vai organizar aqui então uma outra linha do tempo, tá bom? Aconteceu então que o Reino Unido aconteceu no tempo de Saul, Davi e Salomão. Meu xará, Salomão. Isso, porque Josué conquistou a terra, os juízes organizaram, os reis prosperaram, principalmente Davi e Salomão, né? Prosperaram o reinado ali de Israel, mas aí então aconteceu que depois de Salomão, o reino, aconteceu o que mesmo com o reino? Ele foi o quê? Dividido. O reino foi dividido porque os reis começaram a brigar, um queria uma coisa, outro queria outra, e agora o reino já não era mais unido e foi dividido.
Dito, que triste, né? Isso. Então veio, depois disso, sabe o quê? Como esses reis começaram a brigar, não estavam fazendo exatamente o que Deus mandou, o reino foi dividido e Deus permitiu que eles fossem escravizados. E sabe qual foi o primeiro povo que escravizou e dominou o povo de Deus? Os assírios. E aí, então, a gente vai começar a falar dos profetas. Na época que o reino foi dividido em norte e sul, tinha dois grandes profetas que a gente já até falou deles. Esses não escreveram nenhum livro, que foi Elias e Eliseu. Esses dois foram grandes, mas não deixaram nenhum livro escrito. Agora a gente vai estudar os profetas que escreveram, lembram? Por isso a gente falou dos maiores e dos menores, né? Vocês falaram que os maiores escreveram livros grandes e os menores escreveram livros pequenos. Então, nessa época aqui do domínio assírio, que foi antes de Cristo ainda, os profetas Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias e Naum foram os que profetizaram nesse período aí. Enquanto o povo assírio governava, o povo de Deus já estava ali oprimido, subjugado, e aí esses profetas que eu falei foram os que escreveram para que o rei obedecesse o que Deus estava mandando. Vários reis, não um só. Vinha um, vinha outro, né? E eles eram os profetas da vez. Depois, então, veio, sabe qual domínio? O mais perigoso de todos, nós falamos dele esses dias. O babilônico. O domínio babilônico daquele rei poderoso e malvado, como era o nome dele? Nabucodonosor. Isso. E na época dele, sabe quais foram os profetas aí que falavam aos reis de Israel e de Judá? E eles muitas vezes não ouviam o que os profetas diziam. Sabe quais eram os profetas? Isaías, Abacuque, Sofonias, Obadias, Jeremias, Daniel e Ezequiel. E eles não eram ouvidos, e aí então Deus deixou a Babilônia dominar o povo de Deus e eles ficaram escravos por 70 anos, lembra? 70 anos! 70 anos por causa da desobediência. Que castigão! Já pensou a mamãe falar assim, fica de castigo no seu quarto por 70 anos? Que castigão, né? Muito tempo, né, criança? Muito tempo! Muito tempo! A mamãe às vezes fala 7 minutos, 1 minuto para cada ano. Quem tem 7 aninhos fica lá 7 minutos, não é? Sim. Mas tem gente que às vezes fica mais, aprontou muito, fica 2 fins de semana sem brincar. Foram muito desobedientes. Fica um mês sem videogame, tem criança que faz coisa feia e fica um tempão de castigo. E Deus também ensina os seus filhos dando aí alguns castigos para poder aprender. Então depois veio outro domínio, que nós até estudamos já sobre aquela rainha linda que ajudou o povo a sobreviver. Quem lembra que história foi essa? Da rainha Esther. Foi o domínio persa. E durante esse domínio persa, sabe quem foram os profetas que a gente vai estudar? Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 3 aí profetizaram nessa época do domínio persa, mas já estava quase no final da escravidão. Os 70 anos estavam quase acabando. E aí, lembram que o rei Xerxes, o marido da Esther, depois vai ajudar esse povo a voltar, não é? Depois os descendentes dele vai liberar. E a gente até estudou sobre Neemias e Esdras, lembram disso? Lembro, Muito bem. E esses são, então, até Malaquias, os profetas que nós vamos estudar agora, crianças, nesse quadrimestre. Porém, vai existir aí para frente um grande profeta que vai surgir. Depois do domínio aí persa, sabe? Vai surgir, mas só quase próximo ao tempo de Cristo, um domínio chamado domínio grego. Já ouviram falar no povo grego? Um povo muito inteligente, né? Só que aconteceu uma coisa muito triste durante esse domínio aí. Sabe o que aconteceu? Deus se calou. Não teve profeta? Não teve profeta. Um tempo de silêncio, Um tempo de silêncio. Deus falou, esse povo não quer me ouvir. Tá muito desobediente, então não vou falar mais nada. E Deus, passou um zíper na boca dos profetas, passou um zíper na boca dele e falou assim, agora eu vou deixar eles de castigo sem nem ouvir a minha voz. E aí, foram 400 anos, é muito tempo? 400 anos sem Deus falar nada com o povo. Silêncio total. Mas então vai vir um
um domínio agora, acho que o mais terrível de todos, sabe qual? O domínio romano, crianças. E durante esse domínio romano, que já vai ser agora depois de Cristo, no período de Cristo, vai surgir um grande profeta que vai anunciar que o Messias já estava ali no tempo dele. Ali já tinha nascido. Sabe quem é esse profeta? João Batista. Isso, primo de Jesus, o primo de Jesus. Ele começou a anunciar que Jesus já estava por ali, que ele já surgiria rapidamente, e logo eles se encontraram e eles eram parentes. Vocês lembram disso? Eles eram primos, Eles tia eram Michele. primos. Eles se conheceram bebezinhos, um na barriga da mãe, né? Cada um na barriga da sua mãe, eles se encontraram e ficaram alegres ali de se encontrar, mas depois de grandes é que eles foram se encontrar pessoalmente, já fora da barriga da mamãe, e João Batista até batiza Jesus, né? E ele anuncia para as pessoas, raça de víboras, vocês têm que se arrepender, porque o tempo está próximo de acabar, Jesus está aí, o Messias chegou. Então, esse é um tempo que nós vamos estudar mais para frente. Porém, eu quis falar para vocês que existiu, crianças, um tempo em que os profetas pararam de falar. Deus resolveu se calar. Ele se calou, não quis falar mais nada e o povo ficou de castigo sem ouvir a voz de Deus, crianças. E foi aí que então houve esse período. Em Malaquias, que é o último profeta que a gente vai estudar, termina o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, tá? E aí nós vamos estudar lá no Novo Testamento daqui a alguns meses, né? Vai demorar um pouquinho, que o próximo profeta vai ser então João Batista. João Batista já vai ser lá no Novo Testamento, no tempo de Jesus, tá bom? Eu quero mostrar para vocês alguns dos reis que a gente estudou naquela época. Aí, ó, na época dos reis, nós vimos um rei de Judá, um rei de Israel. A gente acabou vendo aí vários reis e vários profetas. Mas agora a gente vai estudar os profetas que escreveram livros importantes na Bíblia, tá bom? Para que a gente entenda as suas profecias, os seus ensinamentos, e são grandes tesouros que os seus livros trazem para nós. Nós vimos naquela época o rei Acabe, que foi malvadão, né? Casado com a rainha Jezabel. Vocês se lembram da Jezabel? Quem lembra? Sim, ela era muito malvada, né, tia Muito Michele? malvada, era uma bruxa mesmo. Fazia feitiços, né? Adorava o deus Baal, matava bebês, mandava matar as pessoas. E o profeta Elias venceu aquela malvada, lembram? Lembro sim, tia Então Michele. é muito importante em toda a história do povo de Deus a existência dos profetas. E até nos dias de hoje os profetas são muito importantes, e hoje os profetas são os nossos pastores, os pregadores da palavra de Deus. E eu disse que para a vida das crianças os primeiros profetas são quem mesmo? Quem lembra? Os pais. O papai e a mamãe, que profetizam bênção na vida das crianças, que ensinam a verdade de Deus para elas. E são coisas que a gente não pode se esquecer de jeito nenhum, porque assim a gente cresce. Lembra do versículo que eu li na aula passada? Que dizia assim: ouçam os profetas, creiam na minha palavra e vocês vão o quê? Vamos ver quem lembra? Prosperar. Muito bem, falou! Prospera! Isso, aquele que escuta a palavra de Deus e os seus profetas, com certeza vai prosperar. Então esse foi mais um pequeno resumo que eu trouxe para vocês sobre os profetas, para vocês entenderem em que tempo eles existiram, para que então a gente comece a estudar um por um dos profetas, os 4 grandes. Quem lembra quais eram os 4 grandes? Ezequiel, Isaías, Daniel e Jeremias. Muito bem. E aí tem os 12 pequenos, que eram vários, né? Nós vamos... Era um montão, isso mesmo. E a gente vai aprender agora cada semana sobre um deles. Alguns têm mais coisa para ensinar, a gente pode passar até mais de uma semana e outros menos. Mas todos são grandes profetas, muito importantes, que a gente vai aprender junto com vocês aí de casa, tá bom, crianças? Quero que vocês fiquem ligadinhos, assistam todas as videoaulas, respondam em sala de aula as perguntas, ok? Porque é muito importante para crescer em graça e conhecimento
tudo que a palavra de Deus ensina. E grande parte das coisas que a palavra de Deus ensina são profecias, sejam elas de alerta, né, de puxão de orelha, ou mesmo de previsões de coisas que ainda vão acontecer. Muitas já se cumpriram, outras vão se cumprir, não é, crianças? Não é isso? É verdade, tia A palavra Michele. de Deus se cumpre. Isso! É verdade. Vocês acham que as promessas de Deus são profecias também? Sim. Porque se ele promete algo que ainda não aconteceu e aí lá na frente acontece, também é como se fosse, é uma profecia, não é? É verdade. É, porque, por exemplo, ele prometeu que o Messias viria. Era uma profecia também. Veio, né, tia Ele Michele? prometeu que Jesus foi preparar um lugar para nós, que a gente está aguardando isso se concretizar e vir buscar a gente, não é? Uma profecia. É verdade. Então, sabe quantas profecias ou promessas a Bíblia tem para nós? Tia Michele. O Salô sabia, Sula, Ah, mas o Salu hoje tá sabendo tá tudo. muito inteligente. Ele tá estudando para passar à sua frente, Sula. Tá estudando Mãe, antes. eu tô Quer tendo ganhar. que estudar mais. Quer ganhar de você, Sula. Ele falou certinho. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E muitas dessas promessas são profecias de bênção sobre a vida da gente. Bom, não é? Quem quer tomar posse dessas promessas? Eu quero. Eu também, A tia maioria é de coisa boa, então eu quero tomar posse para mim, para minha família, para minha casa, e quero que as crianças, as famílias da IBAN e todos que assistem a gente também tomem posse. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Então vamos lá. Querido Deus, nós queremos te agradecer por essa aula, por esse momento, pela vida de cada uma das crianças que estão nos assistindo. Que em nome de Jesus, cada um deles aprenda a tomar posse das promessas, aprenda a entender, Senhor Jesus, a sua vontade para a nossa vida e a conhecer cada vez mais a tua palavra. Que sejam crianças estudiosas, dedicadas, obedientes ao seu mandar, obedientes à sua voz, que escutem a voz do Senhor e dos seus pais, para que não haja momentos aí de precisarem ser castigados, não haja momentos em que o Senhor precise se calar porque o povo não tem querido te ouvir. Que em nome de Jesus o Senhor esteja presente em nossas vidas em cada momento e a gente saiba valorizar a sua presença, ouvir a sua voz em cada momento. Em nome de Jesus, amém! Muito bem! Gostaram da aula? Ai, gostei muito, tia Michele. Vamos tomar posse dessas promessas todas? Vamos tomar posse. Em nome de Jesus. Isso aí, crianças. Tomem posse dessas promessas. Fiquem ligadinhos. Organizem a vida de vocês, assim que nem essa linha do tempo que a tia Michele organizou, porque a gente precisa ter uma vida organizada. Deus é um Deus organizado, não é? Não pode ser uma bagunça, tem tempo para todas as coisas. Criança que já quer namorar, namoro não é para criança, não é? Gente que já tá querendo pular fase, fazer coisa fora da hora. Tudo tem seu tempo, então vamos organizar a nossa vida aí, uma linha do tempo bem bonita, deixar Deus conduzir a linha da nossa vida. Amém? Amém. É isso aí, crianças. Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Criançada. Beijo. Até a próxima.